Olá, seja bem-vindo à videoaula da disciplina Planejamento Pedagógico. Você já se perguntou como funciona a organização de uma escola? Todo o processo do ensino institucional deve passar por um planejamento pedagógico. Acompanhe. Aprender é um processo influenciado tanto pelo social quanto pelo cultural. Ensinar é despertar o senso de curiosidade do aluno e orientá-lo a se apropriar de conhecimentos específicos. O professor precisa trabalhar além dos conteúdos. Deve também abrir os horizontes dos alunos, permitindo-se aprender com eles. Durante o processo do planejamento pedagógico, é preciso, além de promover melhorias, colocá-las em avaliação, sempre levando em consideração o tempo e os espaços pedagógicos. Para que o plano didático seja bem-sucedido, o planejamento deve se adequar à comunidade escolar. Ensinar uma turma demanda uma pedagogia ativa e interativa, que valorize o grupo e as conquistas. O planejamento pedagógico é um recurso formador que apoia a aprendizagem por meio das práticas estabelecidas. Ele deve sempre envolver o professor, o aluno e a disciplina. Assim, temos duas formas de atuação do planejamento. Confira. Com a ênfase no conteúdo, o planejamento deve conhecer seu objetivo. É preciso que se faça a pergunta: para que ensinar? Também é importante que esteja claro o próprio conteúdo. É o momento de responder à questão: o que se deve aprender? É preciso estabelecer um método para o planejamento, respondendo à pergunta: como realizar o processo? E não podemos esquecer os recursos que serão utilizados, ou seja, com quais ferramentas será realizado o processo. O planejamento também pode dar ênfase nas competências esperadas. A competência intelectual é o conjunto de teorias, conceitos e definições do conteúdo, ou seja, o que o aluno deve aprender. Por outro lado, a competência procedimental reúne as técnicas, habilidades e estratégias a serem ensinadas. É o que o aluno deve saber fazer. Por fim, a competência atitudinal se refere aos valores políticos, sociais e éticos, ou seja, o que o aluno deve se tornar como pessoa e cidadão. Vimos que não existe apenas um modelo de planejamento a ser seguido. É necessário que ele esteja voltado à realidade da escola, do aluno e da própria disciplina ensinada. Uma boa ferramenta para auxiliar a escola e o professor no planejamento e na execução de seus objetivos é o PDCA, sigla em inglês para planejar, realizar, verificar e fazer. Vamos lá! Planejar é criar objetivos e estabelecer os processos que levarão a eles. Realizar é executar os processos. Verificar é um momento de analisar os resultados com base no que era esperado no planejamento. E fazer é um momento de ajustar as ações de acordo com as diferenças no resultado. Para entender melhor o contexto educacional, é necessário termos em mente os principais personagens da escola. Também é importante conhecermos seus direitos de acordo com a legislação vigente. Observe a seguir. O principal personagem na instituição escolar é o aluno. Com a vivência em sociedade, ele leva para a escola suas experiências, que são acumuladas ao longo de sua vida. É na relação desse conhecimento internalizado com a figura e experiência do professor que, por meio do questionamento, o aluno vai adquirir novos conhecimentos. Por isso, atuar como professor não é uma tarefa fácil. Ele tem o conhecimento e está em constante aprendizagem. Precisa estar sempre em busca de novos saberes e metodologias para se adaptar à realidade dos alunos e da comunidade. Para garantir os direitos da criança e do adolescente à educação, o Brasil dispõe de uma legislação específica para a educação. Ela pode ser encontrada na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns tipos de planos e projetos pedagógicos trabalham em conjunto.
Vamos conhecer cada um de seus conceitos e dimensões. Acompanhe! O Projeto Pedagógico Institucional, ou PPI, é um instrumento teórico-metodológico utilizado para definir as políticas do contexto escolar. É responsável tanto pela organização pedagógica quanto pela administrativa da escola. O Plano de Desenvolvimento Institucional, ou PDI, é um instrumento de gestão que trabalha sob um planejamento flexível para determinado período. Realizado em grupo, ele aborda perfis institucionais como gestão institucional, organização acadêmica, aspectos financeiros, infraestrutura e avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional. Por outro lado, o Plano de Ensino, ou PE, é elaborado pelo professor e deve conter as informações importantes de cada disciplina, tais como sua identificação, carga horária, seus objetivos, cronograma, instrumentos, processos de avaliação e a bibliografia recomendada. O projeto pedagógico de curso, ou PPC, é realizado pelo responsável por cada disciplina. Alinhado ao PPI, ele também trata das particularidades na formação, como a esfera pessoal e profissional, os conceitos e orientações pedagógicas, a matriz curricular da disciplina e a estruturação acadêmica do seu funcionamento. Um importante recurso utilizado para a organização escolar é o currículo. Seu papel é elaborar a forma como a escola vai aplicar o conteúdo das disciplinas. Com o crescimento das instituições de ensino e da procura por elas, foi necessário criar uma ferramenta de padronização dos conteúdos. Dessa maneira, foi possível a sistematização do conhecimento, de modo que todos pudessem ter acesso a ele. Há 3 tipos de currículos escolares: o currículo real, aquele utilizado pelo professor em sala de aula; o currículo oculto, que, sem mencionar o currículo oficial, inclui os valores que a escola deseja ensinar, como a religião, preconceitos e regras de comportamento; e o currículo prescrito, que é a junção das decisões normativas realizadas nas secretarias da educação. É também importante que o currículo seja visto como um projeto cultural, social, político e administrativo. Mais do que uma escolha de conteúdos, ele deve completar a atividade escolar. Ainda que pouco utilizado dessa forma, o currículo pode e deve ser usado como uma ferramenta de transformação social pela escola, apoiando o professor e informalizando o ensino. O currículo é uma ferramenta em construção e deve sempre continuar assim. Chegamos ao final. Esperamos que você tenha aproveitado os conteúdos abordados nesta videoaula. Bons estudos!